Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora na página 10, na página 9, digo, o capítulo 2, a igreja primitiva. Bom, o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é quando nasceu a igreja, tá bom? Então, o número 1 aí, o nascimento da igreja. Existe uma discussão quanto ao momento do nascimento da igreja. Alguns defendem que o seu nascimento se deu na cruz e outros defendem que o seu nascimento se deu no Pentecostes. A morte de Jesus na cruz possibilitou o nascimento da igreja, mas sem dúvida ela nasceu no Pentecostes, pois a profecia sobre o tempo determinado dos gentios em Levítico 23 é chamado de Pentecostes no Novo Testamento. Vou explicar isso aqui para vocês. Levítico 23 tem lá 7 tempos determinados, que alguns traduzem como festa, mas a palavra hebraica Moadim deve ser traduzida por tempo determinado. O primeiro é a Páscoa, ele se cumpriu porque Jesus Cristo morreu na Páscoa, na hora, tá bom, que era determinada para o Cordeiro Pascal. O dia seguinte era o Pães Asmos, se cumpriu também, logo no dia seguinte a morte de Jesus. O terceiro era Primícias, que era o domingo seguinte à Páscoa, se cumpriu também, Jesus ressuscitou, porque a primícia falava da ressurreição de Jesus. E o quarto tempo determinado, lá em Levítico 23, era chamado de tempo determinado das semanas, que os gregos no Novo Testamento chamaram de Pentecostes, ok? Mas, na verdade, o termo usado no Antigo Testamento seria semanas. Eram 7 semanas de anos, né? Desculpe, 7 semanas de dias, né? 49 dias, ok? E depois você tinha o Pentecostes, ou seja, a festa que no Novo Testamento recebeu esse nome. Então, a festa das semanas, ou festa dos gentios, ou Pentecostes no Novo Testamento, quando você lê lá em Levítico, Deus diz o seguinte: olha, nessa festa, nesse momento que tinha colheita, tudo, né? Era o fim da colheita, começava nas primícias e ia até Pentecostes. Então, nesse momento, Deus disse que os gentios, eles poderiam participar, ok, dessa colheita. Deus, inclusive, falou para que eles, quando fizesse a colheita, eles deixassem uma parte para os peregrinos, para os gentios, tá bom? Que peregrinavam na terra deles, tá bom? Então, essa festa das semanas, ou festa do Pentecostes, ela é interpretada na história como o tempo determinado dos gentios. Eu vou mostrar para vocês que, inclusive, os judeus, os rabinos, eles interpretavam e até hoje interpretam assim. Olha que significativo, né? Tá bom? Então, o número 2, eu coloquei aí Pentecostes, tá bom? E coloquei Atos capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ok? Então, Jesus deixou essa promessa de enviar essa virtude, tá bom? O comentário diz: por que Deus escolheu o dia de Pentecostes como marco do nascimento da igreja? A festa de Pentecostes acontecia 50 dias após as primícias. Nesse momento, nasce a igreja, aquela que realizará a grande colheita espiritual. Colheita essa que representa colher as almas da prisão das trevas. O Pentecoste era a festa que os gentios podiam participar, representando a era da igreja, como a festa dos gentios. Então, esse ponto aqui é importante para vocês, em algum momento que te questionarem, você poder explicar por que a igreja substituiu Israel e como substituiu Israel. Porque a igreja católica ela vai criar uma segunda versão dizendo que a igreja substituiu Israel em definitivo e que Israel jamais voltará a ser o povo de Deus. O que nós pregamos, o que a igreja cristã prega, é que nós estamos vivendo a era da igreja e que a igreja sendo tirada da terra, terminando essa era, Israel voltará a ser enxertado, tá bom?
na oliveira verdadeira, enxertada em Deus, porque hoje eles foram cortados e nós fomos enxertados, ok? O comentário prossegue. Em Atos 2, 37 a 47, observamos o crescimento do número de pessoas sendo batizadas em águas, ingressando assim no cristianismo. Ou seja, Jesus comparou o cristianismo a uma semente, ok, pequena, que ela vai crescer e vai atingir todos os países da terra. Isso se cumpriu, tá bom? Então, o nascimento da igreja é, na verdade, no dia do Pentecostes, porque isso estava profetizado no Antigo Testamento. Isso é importante, por exemplo, para nós dialogarmos com um judeu. Porque veja o ponto que eu vou colocar aí para vocês agora, a igreja e o livro de Ruth. O que os rabinos, o que os judeus interpretam sobre o livro de Ruth? Observe o comentário. No dia de Pentecostes, seguindo o rito judaico, era feita uma leitura do livro de Ruth. Era o livro a ser meditado. O livro de Ruth é a história de uma gentia que encontra um resgatador israelita e casa-se com ele. A história de Ruth representa a história da igreja, formada dos gentios e sendo resgatada por Jesus Cristo. Observe que essa é a interpretação dos rabinos. Claro, porque eles veem que na história Deus recebeu aquela mulher que ela era moabita, ela era gentia, ok? Então, ela acabou sendo resgatada por um israelita. Exatamente o que Jesus faz com a igreja, ou seja, a igreja ela é representada em Ruth. A igreja, o período profetizado para ela, o período dos gentios, é esse período que começa no Pentecostes. E até eu falo para vocês aqui, Pentecostes, na verdade, é um período, é uma era, né? Que só vai terminar no toque da trombeta, porque Pentecostes é o quarto tempo determinado, e depois de Pentecostes ocorre o quinto tempo determinado, que é o toque da trombeta, que ainda vai se cumprir essa profecia. O apóstolo Paulo disse que nós seremos arrebatados mediante o último toque da trombeta, né? Essa profecia ainda vai se cumprir, ok? É o quinto tempo determinado. O sexto tempo determinado é o Yom Kippur e o sétimo é o tabernáculo. O Yom Kippur é o momento que Jesus perdoa os israelitas e eles se arrependem, né? E o tabernáculo, que é o sétimo tempo determinado, é interpretado como o milênio, o reino do Messias. Até os rabinos interpretam isso. Então é interessante que num diálogo com um judeu sério, com um rabino sério, nós poderíamos mostrar para eles, e nós estamos vivendo um período em que está para concluir a era dos gentios, a era que foi profetizada nas escrituras deles, está lá em Levítico 23. Então a era dos gentios foi profetizada e ela está acontecendo. Mas eu aproveito também para falar para vocês sobre aquelas pessoas que dizem que a igreja católica era a igreja de Jesus. Isso aí é inaceitável. Por exemplo, nós nunca conseguiremos evangelizar os judeus enquanto nós não explicarmos para eles que aquela instituição que matava os judeus, né, aquela instituição, na verdade, não era a igreja de Jesus. E se você disser que nós saímos da igreja católica, como os protestantes fazem, a interpretação natural não tem outra. Aquela ali era a igreja de Jesus. E então os judeus falam, olha, eles sofreram nas mãos dos católicos o que eles não sofreram nem nas mãos de Hitler. Hitler perseguiu os judeus por cerca de 6, 7 anos. Né? A Grande Tribulação durou mais ou menos 7 anos. Desculpe, a Segunda Guerra Mundial durou mais ou menos 7 anos. A Igreja Católica perseguiu os judeus desde Constantino até os anos 1800. As Américas foram povoadas com os judeus fugindo da Inquisição Católica. Então, se eu tento explicar para o judeu e fazer um encaixe na profecia de Levítico 23, da história de Israel, ok? E da história da igreja, sendo a igreja gentia, que também aceita esse Messias, que é o mesmo resgatador de Israel, ok? Se eu falar
isso para um judeu, explicar ele, aí ele poderá até aceitar o cristianismo, porque hoje os judeus eles têm aversão ao cristianismo. Por quê? Ele pensa que a Igreja Católica é o cristianismo. E, por exemplo, tem história assim da Igreja Católica, eles exigindo que um rabino aceitasse a crença católica, né? Como o rabino não aceitou, ele mandou cortar mão e pé do rabino. Então, isso aí é um exemplo em milhares de exemplos, né? Constantino significa desde os anos 300 até os anos 800, ok? Então, são cerca de 1.500 anos de perseguição da Igreja Católica contra os judeus. Então, a história de Ruth, e até a interpretação que os rabinos têm desse livro, eles deveriam olhar para essa interpretação e observar que realmente estava profetizado um tempo dos gentios, tá bom? Um tempo que os gentios estariam, ok, representando Deus aqui na terra, participando das virtudes do Altíssimo. Okay? E nós acreditamos, isso é importante também, porque nós acreditamos que essa era da igreja está para se concluir. Porque é interessante, a era de Israel, segundo os historiadores, os intérpretes, começou quando? A era de Israel começou com a chamada de Abraão. E quando você faz um cálculo no Antigo Testamento, você observa que passaram-se cerca de 2.000 anos da criação de Adão até a chamada de Abraão. E do chamado de Abraão até a morte de Jesus passaram-se cerca de 2.000 anos. E da morte de Jesus até nós passaram-se quase 2.000 anos. Vai completar em 2029, vai completar 2.000 anos da morte de Jesus. Ok? Ou seja, hoje nós estamos, né, a 1994 anos da morte de Jesus. Jesus morreu há 1994 anos. Então, esse é um período significativo. É um período em que a igreja tem que estar pregando a história verdadeira. Porque a igreja está abandonando a história verdadeira e começou a acreditar numa história que os protestantes pregam, que a Igreja Católica era a igreja verdadeira e todos saímos dela. Não, isso não é possível. Isso não é possível. Isso nós estaríamos descredenciando a igreja como uma luz do mundo e coluna e firmeza da verdade. É impossível que a Igreja Católica se cumpra nela essas profecias bíblicas sobre a igreja. A igreja seria a luz do mundo e coluna e firmeza da verdade. A Igreja Católica, o período que ela domina, é chamado de Era das Trevas, tá ok? E todos os historiadores falam que, na verdade, ela sempre esteve envolvida, né, com poder e com mentiras. Então, ela não é a coluna e firmeza da verdade. E Jesus diz também que a igreja seria enviada como ovelhas ao meio de lobos. Como que nós explicaríamos que a igreja virou o maior lobo da história? Aquilo que Jesus Cristo disse que seria ovelha, acabou se tornando um grande lobo, porque a Igreja Católica, ela esteve assentada sobre os reis, como a Bíblia fala da Babilônia apocalíptica. E é impossível, irmãos, que a igreja de Jesus, em qualquer período da história, por um segundo que fosse, é impossível que ela tenha praticado culto aos mortos, porque a igreja sabe que isso é a religião de Baal. E a Igreja Católica, desde Constantino, ela pratica este culto. Tá bom? Então, por isso é que nesse trabalho eu vou contar a história por outro caminho. Eu não vou contar a história pela igreja que praticava o culto aos mortos. Eu vou contar a história que é defendida e chamada de sucessionismo. Não? Que sempre existiram igrejas anabatistas, igrejas que não batizavam recém-nascido. E essas igrejas, a Igreja Católica vai proibir o funcionamento dela no ano 411 da era cristã. Ela vai fugir, mas ela vai sobreviver. Ok?